Olá, gente. Estamos iniciando uma semana muito especial, a semana 21. Nosso tema da semana será logaritmos, que cai constantemente, vem sempre sendo pedido em provas de Enem, apesar de que no seriado ele tem uma falha grave, não consta nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro ano. E é tão importante para várias áreas, como a gente vai ver aqui. E eu não estou sozinho hoje, vou estar junto com meu amigo e professor Claudenilo Júnior. Manda aí, Júnior, alguma coisa sobre log? Bem-vindos! Galera, é um prazer imenso fazer essa aula por vários motivos. Primeiro, que é sempre bom a gente conversar sobre matemática. Segundo, que esse assunto, logaritmos, tem muitas aplicações na geografia, na física, na química, na própria matemática, na matemática financeira, por exemplo. O professor Alexandre, aqui no começo, vai falar mais sobre esses detalhes. Nessa aula, a gente vai ver menos aplicações e mais conteúdo para depois aplicarmos, tá bom? Mas aí, fiquem com o professor Alexandre, e aí daqui a pouco eu volto para fazer umas questões com vocês. Perfeito. Qualquer coisa é só chamar, tá? Vamos começar aqui. Valeu! Beleza. Bom, minha gente, na verdade, a história de logaritmos se resume no seguinte: ele surgiu não para as coisas que se aplica hoje, ele surgiu para facilitar cálculos à época, ao início do século XVII, quando tinha lá astronomia e grandes navegações, né? Tinham muitos cálculos, então ele veio para facilitar os cálculos naquela época. A sua invenção é acreditada a John Napier e ao suíço Jobst Burck. Para você ter uma ideia, já passando para hoje em dia, a época era isso, teria se perdido o sentido, teria se perdido se fosse, né, os cálculos que foram originais, porque, na verdade, transformava multiplicações em somas, quocientes em diferença, porém, ele é muito mais amplo hoje em dia, são muito mais amplas as suas aplicações. Vejamos algumas, né? Na parte de matemática financeira, juros compostos. Então, numa situação, você tem um capital que é aplicado a uma taxa de 2% ao mês. Depois de quanto tempo esse capital iria dobrar? Certamente, ao desenvolver, você vai se deparar com a necessidade de aplicação de conceitos de logaritmo. Outro exemplo, crescimento populacional de bactérias. Uma bactéria duplica a cada segundo, depois de quanto tempo teremos tantas bactérias? Em algumas situações, basta a parte exponencial, em outras, precisa-se de logaritmo sim. Na sismologia, o cálculo da magnitude, né, de um terremoto, por exemplo, na escala Richter, que é uma das escalas mais conhecidas, intensidade sonora, comparando números muito grandes, esse exemplo aí, 10 elevado a 50, é maior ou menor do que 2 elevado a 100. Isso, sabendo o logaritmo, fica bem tranquilo de compreender, de descobrir qual dos dois, de fato, é o maior. Mais algumas observações. Essa aqui é uma observação muito especial, porque é um capítulo grande e muito importante da química. Veja que falha do seriado nosso, né? Ele não consta em nenhuma série e pH é um conteúdo muito importante da química. Então, você vai precisar, com certeza, a própria definição, né, de pH é menos o log da concentração do íon hidroxilo H3 ou mais. Então, precisa, sim, conceitos de logaritmo para que eu entenda pH. Bem como aplicações na medicina. Aqui, por exemplo, está mostrando um princípio ativo, né, de um determinado medicamento, depois de que quantidade permanece no organismo de uma pessoa depois de um certo tempo. Então, vai ter um crescimento, no caso aqui, um decrescimento, tipo exponencial, que em diversas situações desencadeia a necessidade de logaritmos. Então, uma aplicação, por exemplo, na medicina. Bem, agora falando bem especificamente, um dos maiores problemas, seguramente, de entender logaritmo é a falta, é a não compreensão da base. E a base essencial para logaritmos é a base de conceitos de potenciação, principais propriedades de potenciação. Colocando algumas delas aqui, as mais importantes.
Na potência de mesma base, repete-se a base, soma-se os expoentes. No quociente de potências, repete, né, repete o numerador e subtrai o denominador. Então, potência de mesma base. Na divisão, faça a subtração. Então, A elevado a M dividido por A elevado a N é A elevado a M menos N. Potência de potência, A elevado a M, tudo isso elevado a N é A elevado ao produto. Um produto elevado a um expoente, é cada fator elevado àquele expoente. Um quociente elevado a um expoente, é cada fator elevado também ao mesmo expoente. Para que a gente entenda melhor, repito, são propriedades de potência que são vistos bem direitinho desde o primeiro ano. Então, se você tem essa lacuna, não entre em log ainda, revise direitinho esse tópico. Veja, colocando números aqui. Por exemplo, 4 elevado a zero, mas não só 4, qualquer coisa elevada a zero, por definição, é 1. 2 elevado a 1 é igual a 2, mas não só 2 elevado a 1 é 2, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, é ele mesmo, o número no caso. Potência de potência, 2 elevado à terceira, tudo elevado à quarta é 2 elevado ao produto, que é 2 elevado a 12. Aqui, ó, uma radiciação, até a gente diz assim lá no primeiro ano, potência de expoente racional. Raiz quarta de 3 elevado à quinta, coloca-se aqui, ó, o expoente vai para o numerador e o radicando para o denominador. Aqui, potência de mesma base, extensivo para mais de 2, 2 elevado à terceira, vezes 2 elevado à quinta, 2 elevado a 3 mais 5. Qual é a ideia? É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vezes o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Conta-se a quantidade, que é 2 ao oitavo. Aquilo que a gente disse antes, na divisão, passar a subtração. Potência de mesma base. 3 elevado a sexta, dividido por 3 ao quadrado, 3 elevado a 6, menos 2, 3 a quarta. Aqui, muito importante também, um produto elevado a um expoente, cada fator elevado ao expoente. E se usa bastante, inclusive em física. Mudança de... Tenho 10 a menos 3, é 1 sobre 10 ao cubo. 3 a menos 2, é 1 sobre 3 ao quadrado. Então, é importante esses conceitos aqui, colocando agora de forma numérica, para ficar mais familiar para você. Para ficar mais familiar. Bom, gente, chegando, então, finalmente, o que danado é logaritmo, né? O que são logaritmos na prática? Então, logaritmo, veja se você não já conhece esse conceito desde antes. Por exemplo, aqui, 2 elevado à quarta, a gente sabe que é 16. É o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, a gente agora vai só mudar essa forma. Então, os termos são os mesmos, a base, o expoente e o resultado. Só que a gente vai dizer agora assim, o logaritmo de 16, quando na base 2, veja que a base é a mesma, é igual a 4. Então, isso é uma outra forma de expressar 2 elevado à quarta é 16. E aí a gente vai dar nome a cada termo aqui, ó. Observe que o 16 faz o papel do logaritmando, ou o termo chamado antilog, se usa até em química. Então, é um número o qual queremos achar o logaritmo. Esse númerozinho em verde, o 2 é a base, o qual o logaritmo está montado. E o 4 é o próprio logaritmo. Então, 2 é a base e o 4 é o próprio logaritmo. Como é que a gente passa de uma forma para outra? Como é que eu saio do log? É a mesma coisa. 2 elevado à quarta é igual a 16. Então, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando, mostrando para nós que logaritmo é um expoente. Então, logaritmo é um expoente. Ok, gente? Logaritmo é um expoente. Tudo direitinho até aí? Vamos nós. Mais um exemplo. 2 à terceira, a gente sabe que é 8. Observe, né, o expoente. Qual a forma de representar, se eu quiser falar em termos de log? Observe. Em termos de log,
2 a terceira é 8, 3 vai ser o quê? O logaritmo de 8, quando na base 2 a base se mantém. Então, o nome que a gente já havia sabido como era antes, né? Logaritmando o antilog, o doisinho quer dizer a base e o resultado quer dizer o logaritmo, mostrando como é que eu saio de uma situação para outra. Se b elevado a x é a, log de a na base b é igual a x. Então, lembrando dessa, isso é muito importante. É a partir daí quando a gente desenvolve facilmente as coisas ou não. Lembrando a vocês que, em se tratando de Enem, nos 2 últimos anos foram 2 questões em cada ano. Então, eu preciso definitivamente exorcizar se eu tiver algum problema com o logaritmo, tá certo? Então, e no seriado não tem, mas tem de forma indireta. Não pode cair oficialmente logaritmo no seriado, mas de forma indireta, no capítulo imenso de pH, tem tudo a ver com logaritmo, bem como nas aplicações em geral. Condição de existência. Por que será que essa base tem que ser maior que zero e diferente de 1? E que o logaritmando tem que ser maior do que zero? Vamos ver aqui. Essa é a própria definição, fechando. Log de um número na base b é x. Como é que a gente sai? B elevado a x é igual ao número. B é base, A é o logaritmando ou antilog, e x é o logaritmo. Observe aquela condição de existência. Será que existiria o logaritmo de menos 4? Será que existiria o logaritmo de 8 na base menos 2? O logaritmo de 0 na base 7? O logaritmo de 6 na base 1? Algumas situações. Observe. Não é possível existir o log de um número negativo. Por quê? Porque se essa base é elevada a x, qualquer coisa 2 elevado a x jamais vai dar um número negativo, mesmo que o x seja negativo. 2 a menos 1 é 1 sobre 2. 2 a menos 3 é 1 sobre 2 a terceira. Então, jamais pode ter resultados negativos. Então, não pode haver logaritmando negativo. Impossível. Agora, veja outra situação. Será que existe o log de 8 na base menos 2? Não, porque menos 2 elevado a x nunca vai dar 8, é impossível. Menos 2 elevado ao cubo, né? Seria menos 8 e não 8. Então, não pode haver base negativa. O log de zero, também pela mesma forma, usando a definição, 7 elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero é 1 e não zero. Então, essa igualdade ela é impossível de acontecer. Log de 6 na base 1. 1 elevado a x, 1 elevado a qualquer coisa é 1 mesmo. 1 elevado a zero é 1. 1 elevado a 1000 é 1. 1 elevado a menos 3 é 1 também. Ok? Então, essa expressão também é impossível. E o log, quando a base for zero, 0 elevado a qualquer coisa é zero. Então, também é impossível. Com esses exemplos numéricos, a gente constata que a base tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Repetindo, a base maior que zero e diferente de 1. E logaritmando por essa situação da base, só existirão logaritmos de números maiores que zero. Então, a gente mostrou aqui a condição de existência. Repetindo, base maior que zero e diferente de 1. E logaritmando ou antilog, ou o número qual eu quero achar o logaritmo dele, tem que ser um número maior que zero. Maior que zero. Veja esse exemplo, para a gente ver se entendeu de fato. Qual é o logaritmo de 83, de 81 quando na base 3? Será que é 4? Como é que a gente sabe? Quando a gente usar a definição, a base elevada ao logaritmo tem que dar o logaritmando. De fato, 3 elevado à quarta é igual a 81. São formas diferentes de expressar, né? Colocando na forma de potência ou na forma de log. Consequências da definição. Pela própria definição, a gente constata que não vai, é impossível acontecer o log de 1 em qualquer que seja a base. Aliás, o log de 1 em qualquer que seja a base dará zero, porque qualquer coisa elevada a zero, por definição, é 1. Então, recolocando, o log de 1 numa base hipotética A, que tem que ser maior que zero, diferente de 1,
Log de 1 na base 7, 0. Log de 1 na base 2, 0, e assim por diante. Então, é sempre, log de 1 em qualquer base, vai ser sempre 0. Log de um número na própria base, log de 3 na base 3, log de π na base π. Pela própria definição, a gente vai ver que é o próprio, log de A na base A é 1, porque A elevado a 1 é o próprio A. Então, qualquer número na própria base, o log é 1. Log de A elevado a K, você vai usar bastante isso lá no conceito de pH. Até que a gente brinca assim, diz assim, está no expoente, passa para frente. Log de A elevado a K, na base A é K. Olha a definição. A elevado a quanto que dá A elevado a K? O próprio K mesmo. Mas brincando, a gente diz assim, está no expoente, passa para frente. Quando vai calcular pH, log de 10 a menos 5 é menos 5, log de 10. Então, também, o log de A elevado a K na base A é o próprio K. Observe esta aplicação. Log de um número aparentemente estranho, ó, 625 na base 125. Se eu me lembrar da definição, o que é principal, eu vou fazer tranquilamente a questão. Por quê? Qual é a ideia? Que a base elevada ao logaritmo dá o logaritmando. Então, 125 elevado a x tem que ser igual a 625. E agora, basta manipular. 125, quando fatorado, é 5 ao cubo. E ficamos com a potência de potência. 5 elevado ao cubo elevado a x é igual a 625, que quando fatorado é 5 à quarta. Aqui, multiplicando, dá 5 elevado a 3x é 5 elevado à quarta. 3x, se as bases são iguais, expoentes o serão, para manter a igualdade. 3x é igual a 4, x igual a 4 sobre 3, 4 terços. Logaritmos decimais. É muito comum não dizer qual é a base. Toda vez que ele não citar a base, é porque estamos falando da base 10, que é a base mais usual, mais importante, talvez, dos logaritmos. Então, pode-se expressar x da base 10 ou simplesmente log de x. Então, não é necessário que ele diga que a base é 10. Se ele não informar nada, subentendemos que a base será, sim, 10. E também é utilizado bastante os logaritmos neperianos, ou logaritmos naturais. Ele é devido à homenagem a John Napier, que é um dos, né, que descobriu o logaritmo, e usa a base como um número ezinho, um número irracional chamado número de Euler, 2,718 aproximadamente. Sistema de logaritmos neperianos ou naturais. Logaritmos neperianos ou logaritmos naturais, ok? Naturais. Então, a expressão log de x na base E ou simplesmente ln de x, logaritmo natural de x, tanto faz. Bom, veja esse exemplo. Quem seria o log de 10 ao cubo? E aí, ele não disse a base, tem nada não. Ele não disse a base, mas a gente sabe que a base está intrínseca, que ela vale quanto? 10. Então, a gente pode fazer o quê? Ou igualar isso aqui, né? Vou fazer o seguinte aqui. A gente pode aqui ou igualar isso aqui a um x, fica 10 elevado a x é 10 ao cubo, x é 3, ou usar a regrinha, está no expoente, passa para frente, que fica 3 vezes o log de 10 na base 10. 3 vezes o log de 10 na base 10, e log de 10 na base 10 é 1. Então, esse x daria 3. Esse x daria 3. Veja outra pergunta. Qual o ln de E? Qual a tradução disso? É o logaritmo da letra Ezinho na própria base Ezinho. Log de 271, número irracional, na mesma base. Log de qualquer número na própria base sempre será 1. Basta que se use a definição. Ok? Vai ser x igual a 1. Então, muito importante esses dois exemplos para ilustrar. Detalhe, se aqui tivesse 10 a menos 3, era menos 3 vezes o log de 10 na base 10. Da mesma forma, assim eu faria.
Bom, situações, então, quando acontece de a gente aplicar logaritmo? Veja, se tivéssemos com bases iguais, não tem problema nenhum. Mas se eu tivesse situações assim, ó, 2 elevado a x é igual a 3. Então, não tem operação que eu faça aqui para que eu compare. Veja que é diferente do seguinte, se eu tivesse o seguinte aqui, ó. Se fosse assim, 2 elevado a primeira igual a 2 elevado a x. Observe que as bases seriam iguais, x era igual a 1. Não é o caso. Aqui é uma situação típica onde eu não tenho saída, porque essas bases não são iguais nem é transformável. Se aqui eu tivesse 2 elevado a x igual a 8, aí eu fatorava o 8, ficava 2 ao cubo. Legal também. Podia ser assim, como dissemos, ó, 2 elevado a x igual a 8, por exemplo. O que a gente faria? 2 elevado a x e fatorava o 8. E 8 é igual a 2 ao cubo. Então, x é igual a 3. Então, essa é uma situação diferente, ok? Diferente. Então, continuando, outra situação. 10 elevado a x é 2. 5 elevado a x é 100. 3 elevado a x é 1 milésimo. Então, situações assim, como sair dessa? Tranquilo, aplica log dos dois lados. Log de 2 elevado a x igual a log de 3. Log de 10 elevado a x igual a log de 2. Ok? Log de 5 elevado a x igual a log de 100. Log de 3 elevado a x igual a log de 0,001. E aí a gente sai da situação problema. Algumas propriedades importantíssimas do log. Na verdade, foi para que surgiram logs. A razão de ser foi essa, que log faz o quê? Transforma produtos em somas. Por exemplo, log de 4 vezes 2, log de B vezes C. É o log de B mais o log de C. Detalhe, isso é extensivo se eu tiver um produto de 3 ou mais. Log de 2 vezes 3 vezes 4. Aí vai ser o log de 2, mais o log de 3, mais o log de 4. Então, não vale apenas para dois termos. Aqui temos um exemplo ao lado. Quem seria, por exemplo, aqui ao lado. Log de 4 vezes 2 é o log de 4 mais o log de 2. Esse outro, log de 8 terços na base 2. Lembra? Na divisão, log de um quociente é a diferença dos logs. Então, log de 8 na base 2, menos o log de 3 na base 2. E a gente faria os devidos cálculos aí. Esse outro é bem interessante, que se usa bastante em cálculo de pH, essa propriedade, né? Está no expoente, passa para frente. Então, log de 2 ao cubo, ele não disse nada, é porque a base é 10. Isso é 3 vezes o log de 2 na base 10. 3 vezes o log de 2 na base 10. Mudança de base, como assim? Se ele nos perguntasse qual o log de 2 na base 3 ou log de 2 na base 5, essa base 3 e 5, essas bases não são tão conhecidas. Então, você pode, sim, mudar os dois para uma base conhecida. Então, se, por exemplo, mudando para a base 10, seria log de 2 na base 10, dividido pelo log de 3 na base 10. Veja, 2 na base 3 eu não conheço, mas 2 na base 10 é possível saber, é muito informado em questões, e 3 na base 10 também. Veja esse exemplo. Se o log de 2 é 0,30, quanto vale o log de 20? Podia perguntar 200 ou 2.000 ou 0,2, é da mesma ideia. Log de 20, eu posso fazer 20 como produto de 2 vezes 10. E aí, agora, usar o log de um produto é a soma dos logs. Isso é o log de 2 mais o log de 10. O log de 2 foi dado que é 0,3 e o log de um número na própria base sempre é igual a 1. Logo, teremos log de 20, que é 1,3. É até uma coisa curiosa. O log de 2 é 0,3. O log de 20 é 1,3. Adivinha quanto vai ser o log de 200?
Só era você colocar aqui 2 vezes 100. Seria o log de 2 mais o log de 100. Quando eu calculasse o log de 100, dava 2, dava 2,3. Então, a gente vai ver que multiplicando todo mundo aí por potência de 10, não vai alterar essa parte depois da vírgula, mas você está apenas conhecendo o log. Na próxima aula de aprofundamento, eu vou dar outros exemplos para ilustrar isso ainda mais. Veja outro exemplo. Dado que o log de 2 é 0,3, é uma aproximação, quanto vale o log de 5? É muito comum você precisar dele, inclusive no pH. Bom, eu posso expressar 5 como sendo 10 dividido por 2 e fazer o log de um quociente, que é log de 10 na base 10, menos o log de 2 na base 10. Então, muito usado, inclusive, lá no cálculo, nos cálculos de pH. E o log de 5 vai ser um número que você pode usar por aproximação já no automático. É o log de 10 na base 10, menos o log de 2 na base 10 que foi dado. Log de um número na própria base sempre é 1, menos 2 na base 10, que é 0,3. Ora, 1 menos 0,3 dará aproximadamente 0,7, que é o valor do logaritmo do 5 por aproximação. Bom, visto isso, vamos agora passar a resolver algumas questões. Alguma consideração aí a mais, Júnior? Não, perfeito. Agora, para você degustar um pouquinho das aplicações, ou até utilizar das propriedades que o professor Alexandre falou, vamos resolver algumas questões. Vamos lá. Questão de número 1. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW, introduzida em 1979 por Thomas Hacks e Hiro Kanamori, substituiu a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0, o momento inicial, se relacionam por essa fórmula aqui. MW é igual a menos 10,7 mais 2/3 do log de M0. Onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA vezes centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude MW 7,3, mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos. Qual foi o momento sísmico, M0, do terremoto de Kobe em DINA vezes centímetro? Bom, galera, primeiro que ele deu a expressão. Ele disse que MW era igual a menos 10,7 mais 2/3 do log de M0. E agora, ele falou o seguinte, qual é o momento sísmico, ou seja, quem é M0, de forma que o MW seja 7,3. Então, aí você vem aqui, no lugar do MW, colocará 7,3, então 7,3, que é igual a menos 10,7 mais 2/3 do logaritmo de M0. Essa questão, além de ter uma contextualização, além de representar um fenômeno da natureza, real, etc., você também vai ter que aplicar aqui o conceito de logaritmo, tá? Mas primeiro também você tem que manipular a equaçãozinha, porque você tem aqui 7,3 mais 10,7. 7,3 mais 10,7 dá igual a 18, que vai ser igual a 2/3 vezes o logaritmo do momento sísmico. 3 vezes 18 dá 54. 54 dividido por 2 dá igual a 27, que vai ser igual ao logaritmo de M0. E o professor Alexandre falou bem, quando não tem, ou quando não vier escrito aqui qual é a base, você vai considerar a base 10. Então, como aqui não precisa escrever, eu vou escrever só para que você possa se lembrar. Quando não vier nada escrito, 10. Aí fica 10 elevado a 27. 10 elevado a 27 é igual ao momento sísmico. O que foi que eu utilizei aqui? A propriedade inicial do logaritmo.
10 elevado a 27 é igual a M0, dando como resposta dessa questão a letra E. Vamos para mais uma. Questão de número 3. Um banco estabelece os preços dos seguros de vida de seus clientes com base no índice de risco do evento assegurado. A tabela mostra o cálculo do índice de risco de 5 eventos diferentes. Aí você tem aqui, atingido por relâmpago, risco de morte, 1 em N mortes, então é 1 em cada 2 milhões. Logaritmo de N é 6,3, e o índice de risco é essa formulazinha aqui. O índice de risco é 10 menos o log de N. Por afogamento, 1 em 30 mil é a probabilidade. Homicídio, 1 a cada 15 mil, etc. Risco de morte ou um percentual, você pode falar assim também. Aí vamos para o comando, para a pergunta e o comando da questão. Sabe-se que nesse banco o índice de risco de morte pela prática do evento base jump é igual a 8. O risco de morte para praticantes desse esporte, segundo a avaliação do banco, é de quanto? Galera, é o seguinte, a expressão que nos fará calcular o risco de morte para praticantes desse esporte está anotada aqui. É 10 menos log de N. Aí eu vou anotar aqui embaixo, tá bom? Então, você tem aqui 10 menos o log de N, como ele mencionou aqui, observe, 10 menos o logaritmo da base decimal de N. Muito bem. E ele disse aqui em cima que esse valor de E, que é o índice de risco de morte, é igual a 8. Observe, isso aqui mede o índice de risco de morte, que é o valor de E. Então, esse é o valor de E, assim, isso aqui é igual a E, significando dizer que 10 menos o logaritmo de N será igual a 8, tá bom? Aí agora você manipula aqui para você encontrar o valor de N. E o valor de N será esse valor aqui, onde você vai poder calcular, então, em quantas pessoas morre nesse esporte. Muito bem. Então, aqui você faz 10 menos 8, que é igual a 2, logaritmo de N, assim, como a base aqui vale 10, quando não tem nada é 10, então fica 10 ao quadrado. É 10 elevado a 2, que vale N, ou seja, N é igual a 100 para esse esporte, para o base jump. Muito bem, se N é igual a 100, significa dizer o seguinte, que morre 1 a cada 100, tá bom? Observe a tabela, é 1 em N mortes. Aqui, no caso, é 1 em 100, significando dizer que 1%. O risco de morte para praticantes desse esporte é de 1%. Então, a resposta é a letra C. Vamos para mais uma questão. Questão de número 6. Uma calculadora tem duas teclas especiais, A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. Quando a tecla B é digitada, o número do visor é multiplicado por 5. Considere que uma pessoa digitou as teclas B, ou seja, multiplicou por 5. Depois o A, ou seja, calculou o logaritmo decimal do resultado. E B, multiplicou por 5 de novo. Esta ordem. E obteve no visor o número 10. Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente o seguinte número. Qual desses números? Então, vamos seguir o que ele falou. Então, suponha que você tivesse um número N. Tá? Você tem um número N. Aí, quando você apertou na tecla B, esse número N, ele foi multiplicado por 5. Quando você apertou na tecla A, então, desse resultado, você calculou o logaritmo na base 10. É o logaritmo de 5 vezes N na base 10. E quando você, de novo, apertou na tecla B, então você multiplicou essa expressão toda pelo número 5. Vou repetir. Você tinha o número N, multiplicou por 5, porque apertou na tecla B. A tecla B, ela faz isso, ela multiplica o número por 5. Depois, você clicou ou teclou na tecla A. Então, você calculou o logaritmo decimal do resultado. E depois na tecla B, e multiplicou por 5. E obteve o número que era igual a 10. Tá bom? Agora, com essa expressão aqui, você consegue descobrir que era o valor N, ou seja, o valor inicial. Como? Primeiro você tem uma multiplicação, aí você pode dividir 10 dividido por 5. Então, você escreve log de 5 vezes N na base 10. Não precisa escrever o 10, tá? Eu estou fazendo aqui só para você lembrar.
o correto na prática é não aparecer esse número 10, ok? Então, eu vou apagar até para você se acostumar. Você não coloca o 10 aqui na base. Muito bem. Não vai aparecer o 10 aí em momento algum. E agora você divide por 5. Então, você dividindo toda a expressão por 5, você tem 10 dividido por 5, que dá igual a 2. Muito bem. Aí agora você tem log decimal de 5 vezes n, que é igual a 2. Agora, como a base é decimal, então fica 10 elevado a 2, ou seja, 10 ao quadrado, que é igual a 5 vezes n. 10 ao quadrado dá igual a 100. E 100 dividido por 5, que dá igual a 20. Então, o valor n, inicialmente, era o valor 20. Então, a resposta dessa questão, letra A. Questão de número 11. Vamos para mais uma questão agora mais técnica, que diz assim: se o log de x na base 3 mais o log de x na base 9 é igual a 1, então o valor de x. Galera, é o seguinte, você tem o log de x na base 3 mais o log de x, e o 9 você pode escrevê-lo como 3 ao quadrado, é igual a 1. Existe uma propriedade também que você pode utilizar para simplificar, manipular, para que essa equação aqui se torne uma equação mais simples, que é o seguinte: log de x na base 3 mais, quando você tiver o expoente da base, esse expoente, ele passa dividindo, é 1/2 do log de x na base 3, que é igual a 1. Então, esse expoente aqui, ele, você pode dizer assim, inverte, multiplica, ou ele divide essa primeira expressão. Para que você possa enxergar melhor, eu vou fazer assim. Eu vou chamar de y o log de x na base 3, para que você possa enxergar essa equação como uma equação do primeiro grau, para ficar mais fácil de resolvê-la. Por exemplo, se você chamar log de x na base 3 de y, então você fica com 1/2 vezes y, que é igual a 1. Aí ficou bem simples. Olha bem, você tem 1 mais meio, você tem 1/2. 1/2 ou 3 sobre 2. Você pode escrever assim também. 3 sobre 2y é igual a 1, tá certo? Você pode aqui pensar nisso que eu falei. É 1 mais meio, que dá 1/2, que é 3 sobre 2, que dá 1/2. Ou então você pode manipular usando matemática básica. 2 vezes y mais 1, que dá 3 dividido por 2. Significando dizer que o valor de y vai ser 2 vezes 1, 2, dividido por 3. Significando dizer, já que o y vale log de x na base 3, que esse valor, ele vale 2/3. E aí dá para encontrar o valor de x, porque aí, usando a propriedade de logaritmos agora, você faz assim, é 3 elevado a 2/3. Então, o valor de x vai ser igual, agora, matemática básica. O denominador vem para o expoente e o numerador vem para o índice do número dentro da raiz. E x, então, vai ser raiz cúbica de 9, dando a resposta como letra E. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima semana. Tchau.